Você sabia que o que você come à noite pode determinar se suas pernas ficam mais fortes ou mais fracas enquanto você dorme? A maioria das pessoas nunca pensou nisso dessa forma. A maioria acha que o músculo se reconstrói durante o exercício. Mas a ciência mostra algo diferente. O músculo se reconstrói principalmente durante o sono. E o que você coloca no prato antes de dormir decide se esse processo vai acontecer com força total ou vai ser desperdiçado. Existe um alimento simples, barato e profundamente brasileiro que entrega ao seu músculo exatamente o que ele precisa para trabalhar enquanto você dorme, que previne as cãibras que acordam tanta gente no meio da madrugada, que fortalece as pernas de dentro para fora, mesmo aos 70, aos 80 anos, e que a maioria das pessoas associa só com academia e com jovem. Nesse vídeo eu vou te mostrar esse alimento, os 5 poderes que ele tem sobre o músculo, a forma certa de preparar e consumir para maximizar o resultado, e o que combinar com ele para potencializar ainda mais o efeito durante a noite. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já acordou no meio da madrugada com uma cãibra tão forte na panturrilha que precisou se levantar para passar? Já percebeu que suas pernas cansam mais rápido do que antes, que uma caminhada curta já deixa as pernas pesadas? Já sentiu dificuldade de levantar de uma cadeira sem se apoiar em algo? Se você se identificou com algum desses sinais, seu músculo está pedindo socorro. E tem um motivo específico para isso acontecer. Depois dos 60 anos, o corpo começa a perder massa muscular de forma progressiva, um processo chamado sarcopenia. E um dos principais motivos pelos quais essa perda acelera é que a janela de reconstrução muscular noturna, aquele período de sono profundo em que o corpo deveria estar reconstruindo fibras, é desperdiçada porque o músculo não recebeu o combustível certo antes de dormir. Meu nome é Dr. Henrique Duarte e nesse vídeo eu vou te mostrar como um alimento simples e acessível pode transformar o sono em uma ferramenta poderosa de fortalecimento muscular e fazer suas pernas acordarem mais fortes do que foram dormir, mesmo aos 80 anos. Fica até o final, porque lá eu vou te mostrar a combinação exata que potencializa esse alimento e multiplica o resultado durante a noite. Bora começar! Antes de revelar o alimento, preciso te explicar algo que a maioria das pessoas nunca ouviu e que muda completamente a forma de pensar sobre alimentação noturna. O músculo não se reconstrói durante o exercício. Durante o exercício, ele se quebra. As fibras musculares sofrem micro-rupturas, pequenos danos controlados que o corpo vai precisar reparar. A reconstrução, o crescimento, o fortalecimento, tudo isso acontece depois, e principalmente durante o sono. É durante o sono profundo que o corpo libera o hormônio do crescimento, o principal agente de reconstrução muscular do organismo. Esse hormônio age diretamente sobre as fibras danificadas, sinalizando para o corpo para usar os aminoácidos disponíveis e construir fibra nova e mais forte no lugar das que foram quebradas. Mas aqui está o problema. Para que esse processo funcione com eficiência, o corpo precisa de 2 coisas ao mesmo tempo durante a noite. Precisa de aminoácidos disponíveis, a matéria-prima para construir fibra nova, e precisa de energia estável, para que esses aminoácidos sejam usados para a construção muscular em vez de serem queimados como combustível, porque o corpo ficou sem energia durante o sono. Quando você vai dormir sem ter fornecido energia suficiente, o corpo entra em modo de sobrevivência. Ele começa a quebrar o próprio músculo para extrair aminoácidos e usá-los como combustível. Em vez de construir músculo durante a noite, ele destrói. Isso acontece com mais frequência do que você imagina. E é uma das razões pelas quais tanta gente, acima dos 60, perde força nas pernas, mesmo fazendo exercício, mesmo comendo proteína durante o dia, porque a janela noturna está sendo desperdiçada. A solução não é comer pesado antes de dormir. É comer o alimento certo, aquele que entrega energia de forma gradual e sustentada durante as horas de sono, sem sobrecarregar a digestão, sem causar pico de glicose e sem interferir na qualidade do sono. E esse alimento é a batata doce.
O primeiro poder é o mais importante e é o que diferencia a batata doce de qualquer outro carboidrato que você poderia comer à noite. A batata doce tem um índice glicêmico baixo a moderado, muito abaixo do arroz branco, do pão, da batata comum. Isso significa que o açúcar dela entra na corrente sanguínea de forma lenta e gradual, em vez de causar aquele pico rápido, seguido de queda brusca, que deixa o corpo sem energia no meio da noite. Quando você come batata doce antes de dormir, o carboidrato dela vai sendo liberado ao longo de horas, exatamente durante o período em que o hormônio do crescimento está agindo sobre o músculo e precisando de energia disponível para fazer o trabalho de reconstrução. É como colocar lenha úmida na fogueira. Ela pega devagar, mas sustenta o fogo por muito mais tempo. Sem esse carboidrato de liberação lenta, o corpo fica sem energia no meio do sono e começa a quebrar músculo para se sustentar. Com ele, a energia está disponível a noite toda, e o músculo pode ser reconstruído em vez de destruído. Um detalhe que faz diferença: a batata doce cozida ou assada tem índice glicêmico mais baixo do que a batata doce frita ou amassada com leite. A forma de preparo impacta diretamente a velocidade com que o carboidrato entra na corrente sanguínea. Vou te mostrar a forma certa de preparar mais adiante. O segundo poder é o que explica por que tanta gente que começa a comer batata doce à noite para de ter cãibras em poucas semanas. A batata doce é uma das fontes mais ricas de potássio que existem, com uma quantidade por porção superior à da banana. E o potássio tem um papel central e direto na saúde muscular. Durante cada contração muscular, seja quando você caminha, sobe uma escada ou simplesmente se levanta de uma cadeira, o músculo depende do movimento de íons de potássio e sódio através da membrana da célula muscular, para gerar o impulso elétrico que provoca a contração. Sem potássio suficiente, esse impulso fica fraco. O músculo se contrai com menos força, se fatiga mais rápido e fica muito mais suscetível às cãibras. As cãibras noturnas, aquelas que acordam a pessoa no meio da madrugada com uma dor aguda na panturrilha, são, na grande maioria dos casos, um sinal de que o músculo está com potássio insuficiente durante a noite. O músculo, em estado de reconstrução noturna, consome mais potássio do que o normal. Se o estoque está baixo, a fibra muscular entra em espasmo. Comer batata doce à noite reabastece esse estoque de potássio exatamente no momento em que o músculo mais precisa, durante as horas de sono em que a reconstrução está acontecendo. Pacientes que relatavam cãibras noturnas frequentes e que incluíram batata doce no jantar ou na ceia apresentaram melhora significativa em poucas semanas, simplesmente por ter reabastecido o potássio no momento certo. O terceiro poder é o menos conhecido e um dos mais importantes para quem quer preservar o músculo com a idade. A cor laranja da batata doce não é aleatória. Ela é o sinal visual de uma concentração altíssima de beta-caroteno, o precursor da vitamina A, que o corpo converte conforme a necessidade. E o beta-caroteno tem um papel direto na proteção das fibras musculares. Durante o sono, enquanto o hormônio do crescimento trabalha reconstruindo o músculo, esse processo gera uma quantidade significativa de radicais livres, moléculas instáveis que danificam as células musculares se não forem neutralizadas. Com o envelhecimento, a capacidade do corpo de neutralizar esses radicais diminui, e o dano oxidativo às fibras musculares aumenta. O beta-caroteno é um antioxidante poderoso que neutraliza esses radicais livres durante a noite, protegendo as fibras musculares que estão sendo reconstruídas de sofrerem dano oxidativo antes mesmo de ficarem prontas. Em outras palavras, o beta-caroteno garante que o trabalho de reconstrução que o hormônio do crescimento faz durante o sono não seja sabotado pelos radicais livres que esse mesmo processo gera. Uma porção média de batata doce entrega mais de 100% da necessidade diária de vitamina A de um adulto. É um dos alimentos mais ricos nesse nutriente que existem e um dos mais baratos. O quarto poder conecta dois problemas que andam juntos na vida de muitos idosos: músculo fraco e sono ruim. A batata doce é uma fonte significativa de magnésio, e o magnésio faz duas coisas ao mesmo tempo
que são fundamentais para quem quer fortalecer o músculo com a idade. Primeiro, ele regula a contração e o relaxamento muscular. O músculo contrai com cálcio e relaxa com magnésio. Quando o magnésio está baixo, o que acontece com a maioria dos brasileiros acima dos 60 anos, o músculo tem dificuldade de relaxar completamente após a contração. Fica num estado de tensão crônica que contribui para dor muscular, rigidez e cãibras. Segundo, o magnésio é um dos principais reguladores da qualidade do sono. Ele ativa o sistema nervoso parasimpático, o estado de repouso e recuperação, e regula a produção de melatonina, o hormônio do sono. Sem magnésio suficiente, o sono fica mais leve, mais fragmentado, com mais despertares noturnos. E aqui está a conexão que poucos percebem. O sono profundo, especialmente as fases de sono de ondas lentas, é exatamente quando o hormônio do crescimento é liberado em maior quantidade. Sono fragmentado significa menos tempo nessas fases profundas, menos hormônio do crescimento, menos reconstrução muscular. O quinto poder é o que amarra todos os outros e garante que o efeito da batata doce dure a noite toda. A batata doce é rica em fibra solúvel e insolúvel, e essa fibra tem um papel fundamental na forma como o carboidrato dela é absorvido. A fibra retarda a digestão do carboidrato, fazendo com que a glicose entre na corrente sanguínea de forma ainda mais gradual do que o índice glicêmico da batata doce já sugere. Isso mantém o nível de insulina estável durante toda a noite, e essa estabilidade é fundamental para a reconstrução muscular noturna. Quando a insulina oscila muito durante a noite, sobe rápido depois de uma refeição com carboidrato refinado e cai bruscamente horas depois, o corpo entra e sai do estado anabólico de forma irregular. A reconstrução muscular é interrompida e retomada, e o resultado final é muito menor do que poderia ser. Com a batata doce, a insulina sobe suavemente depois do jantar e se mantém estável durante horas, mantendo o músculo em estado anabólico contínuo, enquanto o hormônio do crescimento trabalha. A fibra também alimenta as bactérias benéficas do intestino, e um intestino saudável absorve os nutrientes com muito mais eficiência. Os aminoácidos que você consumiu durante o dia chegam ao músculo em maior quantidade quando o intestino está funcionando bem. A combinação mais completa e mais barata dessa lista. O carboidrato de liberação lenta da batata doce poupa a proteína do ovo, que vai direto para a reconstrução muscular. O ovo entrega leucina suficiente para acionar a síntese proteica. A batata doce entrega energia para sustentar esse processo a noite toda. É a dupla mais poderosa que existe para fortalecer o músculo durante o sono. Batata doce mais iogurte grego. O iogurte grego é rico em caseína, uma proteína de digestão lenta que libera aminoácidos de forma gradual durante horas. Combinada com o carboidrato sustentado da batata doce, essa dupla mantém o músculo abastecido de energia e aminoácidos durante praticamente toda a noite. É a combinação ideal para quem quer maximizar a reconstrução muscular noturna. Batata doce mais azeite e ervas. Para quem prefere uma opção mais leve antes de dormir, um fio de azeite sobre a batata doce assada adiciona gordura monoinsaturada, que retarda ainda mais a absorção do carboidrato, prolongando o efeito de energia gradual. As ervas, como alecrim e orégano, adicionam compostos anti-inflamatórios, que complementam a ação do beta-caroteno na proteção das fibras musculares. A forma de preparo impacta diretamente o resultado. Aqui está o que funciona e o que não funciona. Cozida no vapor ou assada no forno são as melhores opções. Preservam o índice glicêmico baixo, mantêm os nutrientes intactos e não adicionam gordura desnecessária. A batata doce assada no forno com casca preserva ainda mais fibra e nutrientes do que a cozida na água. Cozida na água funciona bem, mas perde alguns nutrientes hidrossolúveis, como a vitamina B6 na água do cozimento. Se usar esse método, não joga a água fora. Usa para fazer um chá leve ou para cozinhar outro alimento. Frita ou com manteiga, perde o benefício do índice glicêmico baixo e adiciona gordura saturada que sobrecarrega a digestão noturna e interfere na qualidade do sono. Quantidade ideal: uma porção média de 150 a 200 gramas,
equivalente a uma batata doce de tamanho médio. Suficiente para entregar todos os nutrientes sem sobrecarregar o sistema digestivo antes de dormir. Horário ideal: entre 1 e 2 horas antes de dormir. Tempo suficiente para iniciar a digestão sem ir para a cama com o estômago muito cheio, o que prejudica a qualidade do sono e interfere na liberação do hormônio do crescimento. Deixa eu amarrar tudo com uma ideia simples. O sono é a janela mais poderosa de reconstrução muscular que o seu corpo tem. E durante décadas, essa janela foi desperdiçada, porque ninguém explicou que o que você come antes de dormir decide se o músculo vai ser construído ou destruído durante a noite. A batata doce fecha esse buraco. O carboidrato de liberação lenta sustenta a energia durante o sono inteiro. O potássio previne as cãibras e fortalece a contração muscular. O beta-caroteno protege as fibras que estão sendo reconstruídas. O magnésio aprofunda o sono e maximiza a liberação do hormônio do crescimento. E a fibra mantém a insulina estável para que o músculo fique em modo de construção a noite toda. Tudo isso por menos do que você imagina, num alimento que está em qualquer mercado do Brasil. Uma porção média, cozida ou assada, entre 1 e 2 horas antes de dormir. Combinada com ovo ou iogurte grego, se quiser potencializar ainda mais. Consistente ao longo das semanas. O músculo responde, mesmo aos 80, mesmo aos 90. Antes de encerrar, um aviso importante. Se você tem diabetes tipo 2 controlada por medicação, a batata doce é geralmente segura, mas a quantidade ideal pode variar dependendo do seu nível de controle glicêmico. Conversa com seu médico antes de incluir na ceia diária. Da mesma forma, se você tem doença renal crônica, o potássio elevado da batata doce pode precisar de ajuste individualizado. A alimentação é poderosa, mas funciona melhor quando alinhada com o acompanhamento médico que a sua saúde merece. Até o próximo vídeo.